e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Pode se assentar nessa noite. Aleluia, Jesus. Antes de eu falar sobre esse versículo lido e falado nesse início de mensagem, eu quero trazer um pouco do contexto da história para vocês do profeta chamado Elias. Elias é um homem assim que eu olho para a Bíblia e eu tenho como referência ele e o Paulo. Meu Deus, são dois homens extraordinariamente usados nas mãos do Senhor. São grandes potências na palavra de Deus. E quando eu olho a história de Elias, eu consigo ver alguns pontos na vida de Elias que eu analiso a minha história, eu analiso a nossa realidade de hoje, que nós não conseguimos acessar muitas das vezes aquilo que já é dado a nós, como Elias ele acessou. A palavra de Deus vai dizer que Elias ele vai se levantar e tomar uma posição num tempo muito difícil, num tempo muito caótico. O tempo em que Elias está vivendo é um tempo onde quem está governando e quem está reinando, nada mais nada menos, é o rei Acabe. E se você ler toda a história da palavra do Senhor, o rei Acabe ele foi o pior rei que já reinou na terra de Israel. Ele era um rei perverso e maldoso. A Bíblia vai dizer que ele era um rei que fazia tudo aquilo que não agradava ao Senhor, mas ele procurava fazer tudo aquilo que desagradava o coração de Deus. Ele trouxe a adoração a outros deuses para a terra do Senhor. Ele corrompeu o altar que era do Senhor. Ele fez coisas inimagináveis que nós podemos trazer à nossa memória de ruindade, de maldosa. Ele trouxe para a terra do Senhor. Só que é nesse período e é nesse tempo
O ribeiro secou. Mas vem cá, todas as vezes que nós caímos no comodismo da nossa vida, Deus, Ele nos tira para nos colocar num ambiente diferente. Porque Deus, Ele não nos gerou para viver no comodismo, para viver parado, para viver sentado, para viver estacionado. Mas Ele nos chamou para executar a vontade e a boa obra dEle. Porque dá para nós, até em situações de prova e dificuldade, a gente se acomoda. Passou 2 meses, mas está acostumado a comer só a janta e o almoço. Passou 2 meses, mas está até adaptado a comer um arrozinho com ovo. Mas é Deus olhando e dizendo: ei, vai chegar um momento que eu vou te tirar do comodismo. Deus olha para Elias e fala: Elias, ei, vai passar época. Porque lá eu já tenho preparado uma viúva que ali te sustente. A palavra sarepta significa fundição, lugar de refinaria. Quando falamos de fundição, de lugar de refinaria, falamos de fornalha, falamos de fogo. O que se faz numa refinaria? Você pega o ferro, o metal, coloca ele no fogo, coloca ele na fornalha sem forma, sem boniteza, sem desenho, sem nada, e coloca ele lá, para ele ficar maleável, para que você venha trabalhar nele e ele se tornar um utensílio de uso. Deus vai colocar Elias em Sarepta para moldar ele a sua imagem e semelhança. Deus vai colocar Elias em Sarepta para moldar a mentalidade e o coração do profeta. Porque quando Elias sai do Querite e chega em Sarepta, Elias vai se deparar com uma situação caótica, com uma situação de pobreza e de miséria. Porque quando ele chega na cidade, a primeira coisa que ele se depara é uma viúva catando graveto. Imagina isso comigo. Você passando pela prova, pela dificuldade, e Deus, Ele te manda para um cenário pior do que aquele que você já estava vivendo. É Deus falando que nem sempre aonde Ele te manda é para te abençoar, mas é para fazer você uma bênção na vida de alguém. Nem sempre o lugar aonde você pisa é para ser benevolência para você, mas a tua vida será de benevolência com alguém. Os nossos passos, eles, quando nós nos entregamos a Deus, já não é feito conforme a minha vontade, mas a vontade do Senhor é feita conforme a dele na minha vida. Quando Elias ele chega em Sarepta, ele vai olhar para aquela viúva e ele vai pedir água para ela. Ei, me traz um copo d'água. Automaticamente ela vai buscar. Só que o questionamento que fica é: de onde veio essa água? Se até o ribeiro se secou, o povo estava doido atrás de água e não havia água. A palavra de Deus vai dizer que Acabe corria atrás de lugares que haviam água, porque até os seus animais estavam morrendo de sede. Então eu te pergunto, como que essa viúva tem água? E eu analiso na palavra do Senhor o simbolismo da água. A água, ela simboliza o Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós falamos de vida e vida em abundância. E quando eu olho a situação dessa mulher, eu consigo olhar para a situação em que nós muitas das vezes vivemos. Pode nos faltar tudo, pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar comida, pode nos faltar vestido, calçado, roupa, pode nos faltar até mesmo a saúde que muitas das vezes nos falta, mas que não venha faltar na minha vida, na tua casa, a presença
que por 3 anos, fala comigo, 3 anos, o azeite não esgota e a farinha não acaba. O azeite não esgota e a farinha não acaba. O azeite não esgota e a farinha não acaba. Eu fiquei analisando a história e eu começo a ver aquela viúva todo dia fazendo pão pela manhã e fazendo pão pela tarde. Ela tira a farinha multiplica. Ela tira o azeite multiplica. Porque quando eu entendo a prioridade do reino, Deus
viver com fogo. O fogo não consome só o holocausto. O fogo consome o bezerro, consome a lenha, consome a pedra, consome a água e consome as cinzas. E quando eu li essa parte da história, eu questionei a Deus. Eu falei: Deus, mas até as cinzas. Aí Deus bradou no meu coração com alto, dizendo: minha filha, esse altar, antes de ser adorado a Baal, ele já era meu. Aleluia! Antes de ser corrompido, eu era dono. Antes de ser usado de forma errada, era meu. E tudo aquilo que é meu, o céu toma de volta. Aleluia! Tudo aquilo que é meu, o céu toma de volta. Porque o domínio e o controle ainda é meu. Eu não sei como você chegou aqui. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Deus, eu já fui voltado à tua presença. Eu já fui lugar de sacrifício. Eu já fui lugar de adoração. Eu já fui lugar de entrega. Mas hoje eu estou sujo. Hoje eu estou impuro. Hoje eu estou distante. Hoje eu estou no pecado. Hoje eu estou na lama. Mas Deus está dizendo: ainda meu, ainda meu, ainda meu, ainda meu, ainda meu, ainda meu. O domínio da humanidade continua em minhas mãos. Em minhas mãos. Em minhas mãos. Você ainda é dele. Tua família é dele. A tua história é dele. É dele. É dele. É dele. É dele. O problema é dele. O problema é dele. Eu vou dar um minuto para você adorar. Eu vou dar um minuto para você adorar. Adore, adore, adore. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Pai, Senhor. Após Elias ter a resposta do Senhor sobre o altar, a palavra de Deus vai dizer que ele vai matar os 450 profetas de Baal, sozinho, a fio da espada. Ele vai olhar para Acabe e vai dizer: Acabe, volta para tua casa, come, bebe, troca as suas vestes e aguarda, porque tem barulho de chuva chegando. Tem barulho de chuva vindo aí, Acabe. Quando eu vejo essa resposta de Deus para a vida de Elias, eu consigo ver Deus respondendo vidas e dizendo: ei, quando eu descer com resposta do céu para a tua vida, até os seus inimigos irão provar da chuva que tem vindo aí. Ah, você não entendeu, senão você chegou arrebicado. Até os teus inimigos vão provar da benevolência do teu Deus. Ei, sabe por quê? Porque você foi um corajoso que se disponibilizou
chamar um mensageiro e vai dizer para ele: ei, vai te contra Elias e diga para ele que nesse mesmo horário amanhã ele estará morto, assim como ele fez com os meus profetas. E aqui eu quero falar para vocês do versículo que eu li no início, e já estamos caminhando para o fim da mensagem. Quando eu vejo o versículo do capítulo 19, versículo 4, e com o tempo Elias sentado debaixo de um verdezinho, eu não consigo ver que é a mesma pessoa no começo da história. Eu não consigo imaginar o Elias no começo da história, sentado debaixo de um verdezinho, pedindo a morte. Aos nossos olhos é impossível, pastor, contemplar esse homem cheio de ousadia, pedindo a morte. E eu começo a olhar para Deus e eu falo: Deus, o porquê isso está acontecendo? E Deus olha para mim e fala assim: tá vendo Elias no começo? Tô, Senhor. Elias no começo é você. Elias no começo é você. Elias no começo é você. Quando você aceitou Jesus, no seu primeiro amor, quando o fogo consome o teu coração, consome a tua alma, o fogo do primeiro amor, o sangue nos olhos de fazer a vontade do Pai. O primeiro Elias somos nós, mas o segundo Elias também somos nós, que estamos aqui hoje, quem sabe cansado, fatigado, enfermo, querendo desistir, querendo abandonar o barco, querendo assinar o divórcio, querendo abrir mão dos filhos, querendo fechar a empresa, querendo desistir da vida. Nós não somos diferentes, somos como ele. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para dizer para você: até os maiores profetas, até os maiores homens de Deus chegaram no nível da história de olhar para o Senhor e dizer: eu quero morrer, eu quero desistir, eu quero parar, ninguém me ouve, ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém estende a mão para mim, eu quero morrer, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: a tua história não vai acabar assim. A tua história não vai terminar assim. Elias, quando recebe a mensagem de Jezabel, ele vai se encontrar num momento de exaustão espiritual. Ele vai se encontrar no momento onde as suas forças se esgotaram. Quem sabe você chegou aqui esgotado, sem força para orar, sem força para jejuar, sem força para se entregar, sem força para ler a palavra. Quem sabe você chegou aqui totalmente perdido, desacreditado, sem esperança. Mas o Senhor, Ele é que vai te trazer refrigério nessa noite. Elias está sentado debaixo de um zinho e ele pede a morte. E nesse momento, com os meus olhos espirituais, eu começo a contemplar o Espírito Santo do lado do Pai, dizendo: Pai,